Eu queria que você fosse o treinador da minha época, meu irmão. Você ia apanhar dentro do vestiário, nós. O menino humildemente, fala assim, não, mas eu fechei pelo meio. Eu não fiz. E aí você arregaça com ele. Imagina a mãe dele vendo. Família vascaína. O clima esquentou no jogo entre Vasco e Corinthians. O que era para ser apenas mais uma partida, virou polêmica nacional depois da bronca de Fernando Diniz em Ryan. E claro, quem não deixou barato foi Craque Neto, que detonou o técnico com palavras fortíssimas, chamando a atitude de ridícula. Será que Diniz passou dos limites ou Neto exagerou nas críticas? Você vai entender tudo agora. Já deixa o like, ativa o sininho e bora conferir essa treta de perto. Eu acho que é uma coisa assim, tão feia sua, Fernando Diniz, mas tão ridícula. Sabe por quê? Porque todas as pessoas que o têm e que um monte de baba-ovo seu, um monte de baba-ovo que você acha que... Primeiro porque eu não uso essa palavra, dinizismo, não gosto dessas coisas. Não gosto disso. É o seguinte, você maltrata o menino, Ryan, como é que chama o menino? Ryan. Certo. Aí o menino humildemente, fala assim, não, mas eu fechei pelo meio, eu não fiz. E aí você arregaça com ele. Imagina a mãe dele vendo. Imagina o pai vendo, o filho, a filha, se ele tiver, a esposa, a namorada, quem quer que seja. Mas você, com o Neymar, você paga pau, né? Com o Coutinho, você paga pau, né? Você paga pau com um grandão, né? Sabe o tipo de jeito que você é? O tipo de treinador que você é, o tipo de pessoa que você é? Que você pipoca pra quem é grande. Eu posso falar de mim, eu não posso falar do Godoy. O Godoy é igual eu. É. O Paulo do Vale, eu não posso falar. Meu irmão, eu brigo com gente grande. Eu não discuto com quem aqui às vezes erra aqui dentro ou erra na minha casa. Eu não faço isso, porque eu não sou esse tipo de gente. Apesar das pessoas acharem que eu sou esse tipo de gente, eu não tô nem aí para aquilo que vocês pensam de mim. Não tô nem aí. Eu não sou esse tipo de gente que fica botando o meu filho entubado no Instagram para ter like. Eu não sou esse tipo de gente. Que aí, quando quer as coisas legal, só faz isso. Você é o tipo de gente que maltrata o ser humano. O jogador de futebol é o quê? O que o jogador de futebol é? Nós que jogamos bola, eu sei, o Souza. O que é o cara que é mais xingado que arbitragem? Os caras xingam a mãe, xingam a pai, falam que todo mundo é ladrão. Durante quanto tempo você foi árbitro? 26 anos. 26 anos chamando de ladrão. E é verdade isso mesmo. E os que estão aqui também. Agora, você que é psicólogo, falam que é, não sei se é. Você maltratar do jeito que você maltratou o Tietê, mostra quem você é, irmão. Mas aí, você pro Felipe Coutinho, você é legal. É que nem eu aqui. Aí eu abraço o seu Johnny, abraço o Schneider, abraço o Denis e fico puxando... Eu não puxo o saco dos caras, não, velho. Não puxo o saco do dono que é daqui. Não tem essa, não, cara. Eu respeito. E eu brigo pelos que precisam de ajuda. Agora, você, o que você fez pro menino, eu queria que você jogasse comigo. Eu queria que você fosse meu treinador de Serginho Chulapa. Eu queria que você fosse do Edmundo. Eu queria que você fosse do Chicão. Eu queria que você fosse treinador da minha época, meu irmão. Você ia apanhar dentro do vestiário, nós. Você ia apanhar como treinador. Porque o que você fez pro menino ontem é uma das coisas mais feias que eu vi de uma pessoa para outra pessoa. Mas aí tem os puxa-saco de Rede Globo, os puxa-saco de YouTube, os caras que acham que você é uma nova geração de treinador. Não, sabe quem é o maior depois do Tele Santana e do Sr. Andrade? É o Muricy Ramalho, que por sinal nunca pagou pau para jogador, para falar que o jogador tem que ter motivação para jogar. Porque o que você fez para esse menino mostra o quanto que você é incompetente. O quanto que você... Mas aí vem um cara grandão e fala que você é legal. Aí vem um cara... Só os grandões, porque os meninos, você faz um mal danado para eles. Você não tem ideia o que você fez para esse menino. Você não tem ideia. Mas você é o Fernando Diniz que ensinou como que se joga futebol. Bota os números deles dos últimos 3 clubes aí. Cascão, moço sagrado. Bota aí, Cascão. Você que gosta de anã, vai. Aí. Eu sei que tem tara pra anã. Ah, Deus do céu. Não, é verdade. Você sabia, Godoy?
Tinha uma anãzinha aqui do Pânico aqui, ele corria atrás da anã aqui. Você não tem... E a anã corria dele. O que aconteceu? Acabou o Pânico por causa da anã. É brincadeira ou não? Eu vou trazer um anão pra você, Cascão, pra você ver o que é o anão. E vai chegar sexta-feira o anão aqui. Que é o Nestor, que desde a época do Corinthians, ele já era anão. Vamos lá, Fernando Diniz. Aí, ó, o grande Fernando Diniz da imprensa jovem. Aí, e fazer o que ele fez com o menino ontem. E o menino, na humildade, cara. Na humildade, não, eu fui pelo meio, não, e aí ele bota o dedo, como se fosse Deus. Deus não faz isso. Jesus Cristo deu, eu não gosto de falar de religião. Cara, não faz isso. Paulo não fez isso. Tiago não fez isso. João não fez isso. E aí vocês ficam pagando um pau pra esse tipo de gente no futebol. Sabe por quê? Que hoje essa molecada... Vocês são todos cagão, falar a verdade. Vocês que jogam bola hoje. Eu não queria falar isso, mas vocês são. Porque deixar um cara desse fazer isso com os meninos é um absurdo. O que ele fez com o Tietê, você não tem ideia. Ele brigou com o Luciano aqui também. É, com todo mundo. E aí, tem um... Não, mas ele quer o bem do ser humano. O bem do ser humano? Desculpa. Aí vem ele desportivamente. Desportivamente. Então eu vou ler desportivamente para vocês, cambada de paga-pau de treinadorzinho. Treinadorzinho. Tomou um chocolate do Corinthians ontem e a maioria da imprensa desse país aqui fala assim, só podia ser o Vasco para tentar ajudar o Corinthians, né? Mas as pessoas não colocam que o Matheus Bidu jogou bem. Jogou bem. Não é verdade? Ranieri jogou bem. Que o Hugo fez uma defesa maravilhosa, que o Matheus... Mas não fala isso. Aí só falam isso. Cambada de ser vergonha. Agora, a questão do Diniz que o Danilo falou, só pontuar aqui rapidamente. Talvez os jogadores não se importam com isso, mas... Sempre uma história dessa, ela não desaparece. É a história do Tietê. Sim, sim. O Tietê é chamado de perninha mascaradinho até hoje. Total. E é justamente por isso que eu fico curioso, de que como é o dia a dia para os caras tolerarem isso. E aí porque também é muito me marcante. Chama a atenção a diferença de tratamento. Com o jogador dele, o cara xinga, puxa pelo braço, não sei o quê. Com o Neymar, que tomou de 6-0, não jogou porcaria nenhuma, ele vai lá, abraça. Aquilo ali é um episódio. Obrigado. Não me é um surpreende. episódio isolado. Não me surpreende, não. Na verdade, acho que o Fernando Diniz, a gente já tem... passagens suficientes. O Mauro traçou o perfil dele nos últimos clubes no Brasileirão. Mas assim, o Fernando Diniz é técnico de futebol há muito tempo. É assim como aquele jogador, aquele craque de lampejos, ele é um técnico de lampejos, né? Ele não é um técnico de constância, né? Quais foram os lampejos do Fernando Diniz? Audax, liderança do São Paulo no Brasileiro, título pelo Fluminense da Libertadores e algumas partidas memoráveis. E casos como esse, do Rayan. O outro caso mais simbólico foi do Tietê no São Paulo. Quem era o dono do time do São Paulo, do Diniz, e como ele tratava o Daniel Alves e como ele tratava os outros. É mais ou menos como ele trata o Neymar e como ele trata os outros. A estrela da companhia, o dono do time, ele coloca no colo, como faz com o Ganso. É um jeito de comandar. Esses caras mais grandões, ele não expõe, ele não humilha, né? Porque talvez a reação fosse outra, né? Se ele dá uma chamada no Daniel Alves, como ele deu no Tietê, talvez ele ouvisse outra coisa. Se ele dá uma chamada no Ganso, como ele deu no Rayan, ou do Neymar, ele talvez ouvisse outra coisa. Então, ele é um técnico assim, e talvez, como o Danilo falou, o Rayan... não leve como o Tietê, já tem esquecido, a gente não sabe essas coisas da beira do campo, mas o Fernando Diniz é um técnico desse tipo. E aí, galera, o que vocês acharam dessa polêmica? Será que o Neto passou do ponto nas críticas ou realmente o Fernando Diniz errou feio com o garoto Rayan? O espaço é de vocês. Quero muito ver a opinião da torcida aqui nos comentários.